E queria, então, convidar a doutora Helena de Souza Rocha, que é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela University of Texas, mestre em Psicologia Forense pela Universidade de Tuiuti, no Paraná, é professora de Direitos Humanos e Biodireito da Universidade de Tuiuti, também no Paraná, presidente da Comissão de Violência de Gênero na UAB Paraná e amiga do PIT. Helena vai nos falar sobre o olhar do direito para a interface do consumo de álcool e a violência sexual. Helena, então a palavra é sua. Obrigada pela presença, pela participação e disponibilidade pronta aí em estar conosco hoje. Obrigada, Alessandra, eu adorei, e de todas as qualificações, eu acho que a amiga do Pete realmente é a mais importante dela. Não sei se ele está aí ainda, mas eu acho que, né, a que mais me qualifica é essa, hein, Pete? Foi ótimo, adorei. Mas eu que agradeço muito o convite de estar aqui com vocês hoje, né? Desculpa chegar um pouquinho atrasada, então não acompanhei toda a fala da minha xará, peguei o finalzinho, mas acho muito bacana esse espaço, não só para a gente poder, né, apresentar algumas questões, mas principalmente esse debate que vocês fizeram. Achei super interessante. Se vocês me permitem, antes de eu começar a falar, eu queria talvez pontuar algumas coisas que foram levantadas nessa última roda de debates, que eu acho que são muito interessantes, até porque quando eu pensei em vir conversar com vocês, eu fiz um recorte não tanto da violência doméstica e familiar contra a mulher, apesar dessa ser a principal área de pesquisa e atuação minha, mas, né, tentei trabalhar sobre a perspectiva da violência sexual, né, e já faço um parênteses, não sei se tem alguém que é advogado também, ou advogada, né, eu sou internacionalista, trabalho com direito internacional de direitos humanos, então, quando eu entro em direito penal, eu sempre faço com muito cuidado, porque não é minha área, mas, né, tentando olhar para o direito penal com uma perspectiva de direitos humanos e de feminismo, né, que eu acho que é o que eu me propunha fazer hoje um pouquinho. Mas algumas das questões que eu achei interessante, eu pontuei algumas, assim, que eu acho que talvez a gente tenha uma experiência que deva ser mencionada. Eu lembro que vocês falavam, né, eu acho que a Helena, antes de mim, falou muito sobre justamente o abuso de álcool pelos agressores, né, como um gatilho, talvez, para a violência, e há a possibilidade, né, daí pensando sobre a perspectiva normativa, da inclusão dos autores de violência. Agora a gente já não fala mais agressor, a gente fala autor de violência, que é menos estigmatizante do que falar em agressor, dos autores de violência participarem, né, de programas antes até de uma própria condenação. Isso é feito em alguns locais por meio das medidas protetivas. Então, há possibilidade, na concessão de medida protetiva, inclusive, de dar determinação da participação em programas para autores de violência. Aqui no Paraná, eu até tinha pego enquanto vocês estavam falando, deixa eu compartilhar com vocês, vou colocar no chat. A gente aprovou no ano passado, bem no contexto da pandemia, acho que até porque, né, muito do que a Helena falava, muitas das coisas que ocorreram durante a pandemia fizeram a gente repensar algumas políticas públicas, e aqui no Paraná a gente adotou uma lei estadual que cria parâmetros para os programas de atenção aos autores de violência. Né? Porque qual que é o problema que a gente tem? Não existe um parâmetro único. Né? A Lei Maria da Penha vai dizer que eles podem ser encaminhados a programas psicossociais, mas qual que é o conteúdo desses programas? Ninguém sabe. Às vezes é uma palestra ou duas palestras, às vezes é um programa mais intensivo, realmente, que tenha um olhar multidisciplinar, né, com uma atenção diferenciada, mas a gente não tem um parâmetro estabelecido por lei, então isso fica muito critério de cada local de definir como que vão ser esses programas. E às vezes eles funcionam, às vezes não funcionam.
né? Então, o que se tentou fazer com essa lei estadual é criar um parâmetro mínimo, né, para tentar, de certa forma, criar uma padronização, mas não total padronização, desses programas, né? E também trazendo na própria legislação a possibilidade de fazer isso ou como medida protetiva ou até, né, como parte da condenação. Então, a própria lei prevê essa dupla possibilidade. Então, não lembro quem, eu não anotei o nome de quem que perguntou isso, os outros eu anotei o nome, mas eu acho que essa foi uma iniciativa bem interessante e que está permitindo que a gente avance na elaboração desses programas ou até na melhoria dos programas que já existem. Eu acho que é bem... E foi um trabalho bem bacana, foi a partir de um estudo que foi feito por uma psicóloga na Universidade Federal do Paraná, que analisou, acho que são 45 programas que a gente tinha aqui no estado do Paraná para determinar o que seria, né, esses melhores parâmetros, e a partir disso foi formulada essa lei. Então, a gente raramente vê leis baseadas na ciência, e essa foi uma lei, né, que se baseou em grande parte nas conclusões de uma pesquisa. Então, acho que... E daí alguém falava que... Eu também, não, desculpa, não anotei o nome, depois vocês me desculpem, me falem quem que tinha sido. Que falava que muitas vezes os agressores sequer reconhecem a violência como uma violência ou a si mesmos como agressores, né? E parte do que está previsto nessa lei é, inclusive, isso, esse trabalho para reconhecer a violência como violência. Né? E que é fundamental, não adianta só você culpar por aquele ato específico, mas sim a necessidade de compreender como aquele ato se insere dentro de um contexto, né, de discriminação e de machismo, e que aquilo sim, né, não é só aquele ato, mas é toda aquela cultura que é violenta, né, e que é discriminatória. Então, esse é um trabalho bem interessante que achei que valia a pena compartilhar com vocês. Eu vi que a Alessandra pediu para compartilhar, eu já coloquei o link lá em cima. Depois me digam se vocês não conseguirem, depois eu tento achar de novo outro link. Daí, a Renata falava da culpabilização, né? E muito do que eu vim falar com vocês hoje tem a ver com isso. Porque quando a gente está falando em violência sexual, né, e daí depois eu posso apresentar e aprofundar um pouquinho essas questões, e daí fazendo essa interface também entre a violência sexual e o direito, um dos grandes problemas, o primeiro problema que a gente tem é a denúncia. É a denúncia. Né? A gente tem estimativas internacionais, no Brasil a única que a gente tem é um estudo do Ministério da Saúde, que fala em 10% de subnotificação, né? Ou seja, que só 10% das violências chegam a constituir uma denúncia policial, né? Um boletim de ocorrência, mas a gente não tem muitos dados ainda em pesquisas científicas no Brasil sobre isso. E daí eu vou fazer um recorte específico para o que a gente ia falar hoje, né, que é a questão do álcool. Quando eu falava, né, e estava pensando como é que eu vou falar da interface entre a violência sexual e o álcool, e daí acho que a Alessandra que me conhece, o Pete também, eu sempre tenho muito cuidado quando a gente fala dessas questões, acho um pouco porque a Alessandra falava também para a gente não usar como atenuante, né, que eu acho que essa é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala sobre essas questões. Então, eu pensava sobre 3 perspectivas para falar da violência sexual e a interface, né, com o álcool. A primeira delas, como consequência, né, e eu não sei se a Helena chegou a falar isso, porque daí foge um pouquinho da minha área, não é do direito, mas eu sei de diversos estudos, né, na psicologia, em outras áreas, que pensando nas consequências ou nos danos maiores da violência sexual, um deles é o abuso de álcool e outras drogas pelas mulheres sobreviventes da violência sexual. Né? Então, esse talvez seja um olhar que eu não vou poder fazer, porque realmente foge da minha área, mas essa, para mim, seria uma análise interessante para se aprofundar, né, em como mulheres sobreviventes de violência sexual,
né, uma das consequências, né, da violência sexual na vida dessas mulheres, além da possibilidade de estresse pós-traumático e todas as outras consequências psicológicas, é o abuso de álcool e outras substâncias. Então, essa para mim seria, né, pensando em violência sexual e álcool, essa seria uma das possibilidades a gente discutir. A segunda é que daí eu acho que é o que eu gostaria de trabalhar um pouco mais com vocês hoje, é a vulnerabilidade da mulher, né, com relação à violência sexual quando faz uso de álcool e outras drogas. Né? E daí a gente tem algumas pesquisas que vão apresentar esses dados. Eu acho que a mais divulgada é o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, o segundo, né, que eu acho que já está... Eu tentei achar um terceiro, vocês que são mais especialistas nessas áreas, talvez tenham acesso, mas eu só achei até o segundo, eu não achei um terceiro, não sei se existe um terceiro. Né? Mas o segundo falava que uma mulher que, né, estava usando álcool ou outras drogas tem um risco de estupro aumentado em 3,6 vezes. Né? Então, aí a gente... É esse, talvez, o olhar que eu gostaria de trabalhar com vocês e me afastar um pouquinho da terceira hipótese, que eu acho que a minha xará já trabalhou, que é a questão do agressor, né? Enquanto como o álcool pode ser um gatilho para a violência. E sempre trabalhando um pouquinho essa questão, eu sempre falo que, ainda mais a violência sexual, para mim, ela é não só para outros lados também, ela é o ápice da violência de gênero. Né? E daí a gente pensando a violência de gênero como, né, a violência que é resultado de fatores sociais, culturais, né, de poder masculino, de reforço de papéis de gênero e papéis sociais da mulher. Então, quando a gente pensa nisso, para mim, a violência sexual talvez seja o maior exemplo de violência de gênero, né, pelo que ela representa em termos de poder. Então, né, sempre com esse cuidado daí de falar que é um gatilho, né? O álcool ele sempre vai ser um gatilho, ele nunca vai ser o fundamento ou a base da violência. A base da violência sempre será, né, a discriminação de gênero. Então, eu acho que... A Alessandra falou que foi ela que publicou, desculpa, Alessandra. Mas é do Lenad, né? É isso, eu não tô equivocada, então tá bom. Não, é que eu fui procurar pensando como eu estava tentando ver se eu achava dados científicos para o que eu estava tentando chegar. E daí, pensando na vulnerabilidade, que era o que eu queria trabalhar com vocês com uma leitura, então do direito. Né? E daí eu tinha feito, eu vou começar com uma apresentação, eu já pulei um monte de coisa que eu ia falar para vocês, só tentando chegar no que tinha sido falado. Mas, então, pensando no álcool e na vulnerabilidade da mulher, é que eu queria falar um pouquinho do que a Renata falava da culpabilização, porque esse também é um elemento que se fala, a mulher, quando faz o uso do álcool ou de outras drogas, e e é vitimizada pela violência sexual, há uma culpabilização ainda maior, porque ela ainda vai pensar, não, eu bebi, eu me coloquei numa situação de risco, então, como que eu vou denunciar isso? Né? Então, essa vulnerabilidade da mulher, não só de sofrer a violência, mas também de denunciar, que já são poucas as denúncias, é muito maior quando a gente tem, né, uma situação em que a violência sexual está também relacionada ao uso de álcool e outras drogas. Então, acho que essa é uma questão super importante para se pensar, não só em como está vulnerável à violência, mas também em como isso a impede de realizar a denúncia em relação a essa violência. E daí o Daniel tinha falado das delegacias, mas acho que eu vou falar isso enquanto for falando do resto das coisas, porque... Né? Então, pensando na violência sexual, na vulnerabilidade, eu pensei em trabalhar isso e depois o problema do sistema de justiça com relação a essa questão. Né? E com um olhar, a gente fala de criminologia feminista, talvez, que vai analisar essas questões. Para começar a falar um pouquinho sobre isso,
Eu acho que a gente tem, acho que foi o Dr. Guilherme que falou, que falava sobre o júri, né, ser solene. Para mim, o direito penal, ele é solene e ele é extremamente machista. E não só, é só pegar os principais, hoje nós temos algumas autoras, né, que falam sobre o direito penal, mas o direito penal, ele sempre foi escrito e pensado por homens brancos heterossexuais. E isso está na doutrina e se repercute também, né, na nossa jurisprudência. E a gente é só pensar em alguns critérios que a gente tinha até pouco tempo dentro do direito penal brasileiro, como o conceito de mulher honesta, né? Existia a ideia de mulher honesta como um conceito jurídico, né? Ou então que o estupro ele não seria mais, né, punível se o estuprador se casasse com a vítima. Então, a gente tem que colocar o direito penal dentro dessa lógica de um sistema que é extremamente machista, né? E de um Código Penal que é de 1940. A gente teve alterações, né, só para vocês, os crimes sexuais, eles ficavam, né, dentro de quase como crimes contra a moral, porque não era um direito das mulheres, era da sociedade, né, porque a mulher, na verdade, ela fazia parte desse domínio, dessa propriedade societária, e só em 2009 é que muda, né, esses crimes passam a ser contra a liberdade sexual. Então, é muito recente todas essas alterações. E a partir daí a gente começa a ter a inclusão de diversas novas formas, diversos novos tipos penais, né, que vão falar que são violências sexuais. Então, a primeira dificuldade que eu tenho quando a gente está falando de violência sexual é qual violência sexual? Porque tem várias violências sexuais. Então, a gente pode falar, e daí eu queria só dar um exemplo, vou tentar compartilhar só para ficar um pouquinho mais claro para vocês a partir, talvez, desse olhar do direito, e depois eu já saio, que eu acho que está aqui, que eu tinha. Deixa eu ver se eu consigo só mudar de tela. E se a gente pega a Lei Maria da Penha, que era um pouco que a doutora Helena falava antes, vocês vão ver que a violência sexual na Lei Maria da Penha, ela inclui diversos comportamentos que sequer têm um crime específico. Então, se a gente pegar a violência, qualquer conduta, deixa eu só, que a constranja, né, para constranger a mulher, a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar método contraceptivo, que a força ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, se a gente for pegar a Lei Maria da Penha, que era o que vocês estavam discutindo até então, a gente tem um amplo rol de condutas que são violências sexuais, desde que elas ocorram no contexto doméstico e familiar. Agora, né, e daí aqui a gente pode falar, por exemplo, limitar o exercício de direitos sexuais e reprodutivos. Né? Olha a amplitude disso para a gente pensar no que poderia ser uma violência sexual pensando nesse conceito. Né? E então eu queria talvez, né, como eu queria deixar espaço para vocês conversarem comigo, falar então talvez do estupro de vulneráveis. Eu até trouxe os outros tipos, mas daí a gente pode falar depois qualquer coisa. Até 2009 o estupro era constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Então aqui a gente tinha a única pessoa que podia sofrer estupro era a mulher. A gente sabe que as mulheres são as principais vítimas de violência, de estupro, mas, né, não se admitia a hipótese de um homem sofrer estupro até 2009. Né? E era só a conjunção carnal. Então, outras formas de violência sexual que fossem sexo oral, né, ou outras formas de, sei lá, atos libidinosos que pudessem constranger a mulher não eram sequer considerados como estupro. Né? Isso ia contra todos os parâmetros internacionais que falam sobre violência sexual, por exemplo. Né? Em 2009 é uma mudança, né? Então é constranger alguém, então, né, a gente passa a ter
a possibilidade do estupro ser cometido contra outras pessoas, além da mulher, né? E, mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir, né, que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, aqui amplia-se um pouquinho o que é estupro a partir de 2009, né, e também quem que pode estar como sujeito passivo dentro desse crime específico. Mas o mais interessante para mim, não vou nem falar, vou pular, depois qualquer coisa a gente fala, é o estupro de vulneráveis, né, que eu acho que é onde tem a interface maior com o que a gente está falando hoje. Né? O estupro de vulnerável, ele, né, então, vai ter a conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso com um menor de 14 anos. E daí, então, seria, né, com criança, fala criança sob uma perspectiva de direito internacional, que criança é qualquer um com menos de 18 anos, para não falar criança adolescente, mas, né, então, qualquer criança com até 14 anos que, né, tivesse uma relação sexual, né, seria vítima de estupro, presumido, em razão da sua vulnerabilidade, mas o parágrafo 1º desse artigo vai falar que incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas, ou seja, a conjunção carnal, né, outro ato libidinoso, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência. E daí aqui talvez que entra, para mim, o maior debate, o mais complicado dentro do que a gente está discutindo, né, do uso de álcool e outras drogas e a violência sexual, que é um pouquinho isso. A gente não tem o álcool ou as drogas como um elemento do estupro de vulnerável. Mas quando a gente pensa em qualquer outra causa, inseriria-se ali o uso, porque quando a pessoa, né, está com o efeito dessas drogas, ela não pode consentir plenamente, né? Ela não oferece resistência. Então, se inseriria aí, daí vocês devem ter acompanhado recentemente vários casos que discutiram essa questão, inclusive a dificuldade do sistema de justiça de reconhecer essa violência. Eu acho que aí é aqui que eu queria, então, talvez, trabalhar com vocês essa questão. E eu vou interromper, porque eu só queria ler os artigos para ter um pouquinho mais, né, claro, essa questão. Então, a gente tem não tem dentro do tipo do crime específico o uso de álcool, mas tem sido utilizado, né, a interpretação de que se essa mulher estiver intoxicada, vou falar em mulher porque, como a maioria é mulheres, né, a gente poderia usar o feminino. E se ela estivesse com efeito de uma substância a ponto de não poder oferecer resistência, ela se enquadraria dentro, né, do conceito de estupro de vulnerável. Qual que é o problema com relação a isso? Né? E eu acho que aqui é que eu queria trazer um pouquinho essa reflexão hoje. A gente tem vou falar o primeiro, o medo, né, a vergonha e a culpa, que eu falei, para a denúncia. Então, a gente tem um altíssimo nível de subnotificação, em especial nessas situações. Né? O segundo, né, as dificuldades que a gente tem, então, com relação a esse tipo específico. O segundo, a revitimização, e daí eu acho que tem a ver um pouquinho com o que o Daniel perguntava das delegacias. E daí eu queria, através, eu não lembro quem que falou que trabalhava com violência sexual, eu acho que foi a Renata, né, que falou que trabalhava com mulheres em situação de violência sexual. A ideia aqui, uma das questões para mim que eu sempre friso, e eu falo isso com os meus alunos, eu dou no último período da faculdade de Direito, e eles não sabem disso ainda. Eu falo, se vocês em alguma vez estiverem com uma pessoa em situação de violência sexual, nunca levem para a delegacia. Porque advogado tem mania de levar para a delegacia. Eu falo, nunca levem para a delegacia, levem para o hospital. Levem para o hospital. Porque o hospital, e principalmente os hospitais de referência, que são aqueles hospitais
né, credenciados para fazer o atendimento à mulher em situação de violência sexual são muito, mas muito mais preparados para fazer o atendimento dessa mulher. Então, com relação à violência sexual, o senhor Daniel perguntou, será que elas estão preparadas para receber a violência doméstica familiar? Eu falo, está melhorando, ainda não. Está melhorando, mas a gente ainda não chegou a esse nível. Mas com relação à violência sexual é muito pior. Então, eu sempre falo, leve para o hospital que é a melhor alternativa do que levar para uma delegacia. E daí eu sei que o atendimento, acho que aqui tem gente do Brasil inteiro, né? Pelo que eu entendi, Alessandra, é isso? Exato, exato. Então, tá bom. A gente tem, né, diferentes formas de atendimento dessas mulheres em situação de violência sexual em todo o Brasil. São Paulo, eu sei que tem o Pérola Baiton, que é referência no Brasil inteiro com relação ao atendimento à mulher em situação de violência sexual. Mas aqui no Paraná a gente também tem algo que é bem interessante, daí eu estou fazendo as propostas, já que vocês estão nesse meio, numa dessa, e são formadores de opinião e talvez debatedores de políticas públicas, eu acho que é importante a gente trazer isso, que além do atendimento, porque a gente tem uma lei federal que fala sobre o atendimento à mulher em situação de violência sexual, que é a Lei 12.845 de 2013, né, que vai falar sobre o atendimento obrigatório integral de pessoas em situação de violência sexual, que vai dizer que elas têm que ser atendidas no hospital e que esse atendimento tem que ser integral, né, de preferência por uma equipe multidisciplinar, que vai fazer, né, todo esse atendimento de forma humanizada para a mulher em situação, ou para a pessoa em situação de violência, e os encaminhamentos para o sistema de justiça quando e se for necessário. Aqui no Paraná, a gente, já há algum tempo, mas isso tem sido regulamentado por resoluções conjuntas da Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Saúde, a mulher pode fazer todos os procedimentos no próprio hospital. E por isso que eu sempre falo, vai para o hospital. Então, ela é atendida por essa equipe que vai fazer o acolhimento da mulher, vai fazer todo o tratamento, né, que for necessário sob uma perspectiva médica, mas, além disso, é feita a coleta de vestígios no próprio hospital. Ela não tem que ser encaminhada, por exemplo, ao ML para realizar isso. Um perito do ML se desloca até o hospital, ou então existe um perito ad hoc no próprio hospital que realiza o procedimento pericial. Então, eu falo que a gente eliminou a via crucis da violência sexual, que a mulher ficasse deslocando de serviço em serviço para conseguir finalizar uma denúncia. Porque o que acontece normalmente? Mesmo que ela chegue no hospital, depois do hospital ela vai ter que ir até a delegacia, ela vai ter que pegar uma guia, com essa guia ela vai até o ML, depois do ML ela retorna para a delegacia, e ela tem que recontar essa história todas as vezes que ela vai de um serviço para o outro. Então, você conseguir concentrar isso num serviço só, de preferência um hospital que tem, né, uma equipe melhor para fazer esse atendimento, na minha opinião, seria o ideal. Então, evitar a revitimização dentro do sistema de justiça, na minha opinião, é passar isso, né, talvez para o serviço de saúde, que está mais equipado para fazer isso. Aqui é feito o próprio serviço de saúde que faz o primeiro termo circunstanciado do relato da mulher, e é isso que é repassado para a delegacia para começar todos os procedimentos. Então, só bem mais tarde que ela vai ter que retomar aquilo que foi relatado dentro do hospital. Então, eu acho que essa é uma experiência bem interessante. A terceira dificuldade, daí pensando numa perspectiva do direito, com relação à violência sexual, é o próprio processo, né? E daí aqui que eu falava que a gente tem experiências recentes que eu acho que demonstram muito bem a dificuldade. A gente sabe que dos poucos casos que são denunciados são ainda menos casos que chegam até, né, saem de uma denúncia, de um boletim de ocorrência e chega uma denúncia, uma ação penal. E isso tem a ver com a cultura em si, né, e com a dificuldade da cultura, mas também com os requisitos que se fazem com relação à prova, né? E aqui queria pontuar 3 questões que dificultam muito
principalmente a comprovação do estupro de vulneráveis, quando pensado sobre essa perspectiva da intoxicação. A primeira são as condições, a prova sobre a própria, o próprio uso das drogas. Então, a gente tem visto dentro do sistema de justiça a necessidade de comprovar ou com exames de sangue ou o toxicológico para verificar se houve ou não o uso dessas substâncias em quantidade necessária para determinar se ela não estava incapaz de consentir. O problema é que nem sempre a denúncia ocorre nos primeiros momentos. A mulher não vai chegar nas primeiras horas depois que ela sofreu uma violência sexual e buscar e fazer essa denúncia. Eu já falei que ela não faz a denúncia, muito menos nesses primeiros momentos. Então, muitas vezes, quando se faz a prova, e eu vi que a Alessandra falou do caso da Mariana Ferrer, é isso. O tempo entre a coleta desse material e a violência em si, ela vai prejudicar as conclusões das provas. E se a gente se baseia nisso e não no consentimento da mulher ou na declaração da mulher, fica muito difícil da gente comprovar uma violência sexual sobre essa perspectiva. A outra questão é a própria análise do que o sistema de justiça faz do uso da droga pela mulher. E daí vou falar, mulher é sempre, né, a gente tem, as teorias feministas falam que a gente ou é bruxa ou a gente é mentirosa, ou a gente é imoral, né? Mais ou menos um pouquinho o imaginário da mulher. E a mulher mentirosa, ela está muito presente ainda dentro da cultura jurídica. E isso é outra questão. Tem uma decisão recente, que eu não sei se vocês acompanharam, além do caso da Mariana Ferrer, de uma moça também, na Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tinha feito uma denúncia com relação ao motorista de aplicativo, de Uber, que teria também violentado ela, e ela estaria alcoolizada, né, teria pego o aplicativo para retornar para casa, ele entra na casa dela, a violenta, e depois ela faz a denúncia. E o pior, né, daí, e não houve a condenação também pelo sistema de justiça, e daí a base da não condenação é que, né, para vocês que trabalham com uso de drogas, para mim, como feminista, é chocante, mas para quem trabalha com isso deve ser pior ainda. Né? Daí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês de novo, né? Só para vocês lerem. Acho que lendo fica mais fácil de compreender a gravidade da decisão. Né? Que isso é desembargador, então é Tribunal de Justiça. Né? Eles absolveram um homem pelo crime de estupro, alegando que a vítima em questão teria bebido demais por sua livre e espontânea vontade. E parte do texto da decisão diz, isso o juiz falando, né, o desembargador falando, olha, se a ofendida bebeu por conta própria, dentro do seu livre-arbítrio, não pode ela ser colocada na posição de vítima de abuso sexual pelo simples fato de ter bebido. Ou seja, a mulher, ela é culpada por ter bebido, estar numa situação de vulnerabilidade em que ela não consegue consentir e poder, né, daí tem uma chance muito maior de sofrer uma violência sexual, a culpa é dela. Então, quando eu falo que a mulher não denuncia porque se sente culpada, na verdade, essa culpa que ela sente, ela se reflete nas decisões do nosso sistema de justiça, que vai dizer, olha, se ela bebeu por livre e espontânea vontade, o problema é dela. Né? E daí tem um pouco a ver, alguém falava que assumiu o risco. Né? Isso a gente fala no dolo, mas a mulher não cometeu o crime, a gente não pode falar que ela assumiu o risco de ser vítima. Né? Então, não faz. A gente poderia falar até do homem que bebeu junto, né, se ele realmente estava em uma situação em que não podia, a gente pode pensar, talvez, aí, em ter uma atenuante se os dois estavam alcoolizados, sei lá. Poderia até, não gosto de pensar nisso, mas poderia ser possível. Agora, da mulher ser culpada pela decisão de ter bebido, para mim, é totalmente sem razão. Né? E essa decisão, para mim, além do caso da Mariana Ferrer, por exemplo, é uma demonstração evidente de como o nosso sistema de justiça faz a leitura da violência sexual e da mulher que é vítima de violência sexual. Ela ou estava num lugar que não devia, ou ela decidiu beber por conta própria, então, se ela estava bêbada, o problema é dela mesmo, o cara, né, não tinha
não tem culpa nenhuma do que fez, ou, né, se ele vai dizer que é consentido e ela vai dizer que não é, e ela não consegue provar, ou até provou que estava alcoolizada, mas se ela tinha começado a beber por conta própria, não importa. Né? Então, a ideia de que, a gente voltando para o crime, de que a mulher não tinha condição de tomar a decisão, né, ou de consentir, que isso seria determinante para caracterizar aquela violência como estupro, né, ela fica prejudicada, mas para mim, a partir de uma leitura, que é uma leitura machista, né, do sistema de justiça. Então, um pouquinho, essa seria, então, esse é né, dentro das condições físicas ou psicológicas da mulher, essa é uma dificuldade. O segundo é o dolo na conduta do agressor, e daí aqui é que entra a tese do estupro culposo, que no caso da Mariana Ferrer, que eu acho que vocês tinham falado, estupro não é culposo, né, que era a frase, a hashtag, e não existe o estupro culposo, que é um pouquinho, né, para tentar explicar para quem... A ideia é que no estupro mesmo, estupro de vulnerável, você tem que ter o dolo, né? Então, a pessoa tem que agir com a intenção e ele teria que ter a consciência de que ela estava num estado de embriaguez que não permitia resistir. E aí que entrou, ele falou, não, que existia um erro, porque ele não sabia que ela estava nessa situação. Se ele não sabia que ela estava nessa situação, ele não agiu com dolo. Né? Ele achou que ela estava bem. E então entraria dentro de talvez de uma culpa, que seria uma negligência, mas não no dolo. E daí aí a tese e como não existe estupro culposo, não teria como condená-lo por estupro. Né? Basicamente, um pouquinho essa a lógica. E nesse caso é isso. Então, como é que, então você tem que provar que a mulher estava alcoolizada, que ela não tinha intenção de ser alcoolizada daquela forma, conseguir prova física, talvez, de que ela estivesse alcoolizada. Você tem que demonstrar que o homem sabia dessa condição e que agiu com intenção de cometer a violência, conhecendo essa situação, ou seja, é impossível. 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 Né? Então, na prática, eu falo que, pensando nessa vulnerabilidade, que a mulher que fez o uso, né, de drogas e álcool tem para sofrer violência sexual, ela está numa situação ainda mais, se a gente pensa aqui, essa vulnerabilidade, o pior é a vulnerabilidade dela quando ela chega até o sistema de justiça. Porque o sistema de justiça é totalmente, né, incapaz de lidar com essa violência, né, enquanto não se mudar a cultura dentro do sistema de justiça. Né? Então, é urgente a gente trabalhar perspectiva de gênero na formação de juristas. É urgente. Né? Enquanto a gente não tiver isso, a gente vai continuar tendo a reprodução desse tipo de estereótipo em decisões judiciais. Né? E o que vai impossibilitar a gente a conseguir algum tipo de condenação e que as mulheres denunciem esse crime. Então, quando, né, em 2018, mudaram o crime de estupro, né, de uma ação pública condicionada, ou seja, a mulher tinha que dizer que queria levar adiante a denúncia para incondicionar. Então, a mulher que, mesmo hoje, que vai para o hospital, e aí tem toda uma crítica com relação a isso, que a mulher que vai ao hospital buscar atendimento de saúde, né, que foi vítima de violência sexual, a notificação necessária, não só a notificação compulsória ao sistema de saúde, mas a comunicação externa ao sistema de justiça, né, ela não tem mais autonomia para decidir se quer levar ou não a ação penal. Todo mundo fala, isso é para tentar reduzir a subnotificação, mas para quê? Para ela sofrer isso depois? Para ela ser novamente violentada pelo sistema de justiça? Né? Então, antes de falar, vamos diminuir a subnotificação e fazer com que haja denúncias de violência sexual, vamos pensar em mudar o sistema de justiça para que a mulher se sinta encorajada de fazer essa denúncia. Acho que talvez aí esteja o X. Então, né, meu olhar é um pouquinho isso, de como jurista, como
como alguém que olha com esse olhar de direitos humanos e dos direitos das mulheres, que a gente tem que mudar o sistema, né, considerando essa dupla vulnerabilidade da mulher que é vítima de violência sexual.